de forma permanente a aprovação do diálogo com os setoriais, né? Atualmente os setoriais existem, mas não há uma relação com a presidência do PT. O PT não tem uma relação com os seus setoriais. Os setoriais existem alguns porque a militância insiste. A militância bravamente insiste em manter o setorial. Mas estão abandonados. Né? E é com Tereza que a gente sabe que isso vai voltar para o terceiro partido. A educação, que é um processo determinante na construção da cidadania, a gente hoje falou aqui sobre isso, as relações de gênero têm a ver com a cidadania, o respeito à diversidade. Então, todo mundo sabe que a educação é uma prioridade na história profissional e política de Tereza Cristina. Dentro do PT, isso também vai ser muito importante, né? A gente precisa de uma presidenta também que esteja atenta aos parlamentares petistas que não cumpram as reformações partidárias, né? A gente sabe que com Tereza isso vai ser importante. A gente poder ir lá, falar na presidência, olha, tal coisa está acontecendo. A reeleição de Dilma vai ser muito importante a gente ter Tereza na presidência para a gente conduzir o processo da reeleição da presidenta Dilma. O debate da reforma política, o partido em Pernambuco não fala sobre reforma, aliás, não fala. O debate ao racismo, a luta contra a homofobia, o protagonismo juvenil, o fim das discriminações, tudo isso faz parte da vida do partido. Não é um problema dos setoriais. Os setoriais se virem para cuidar do combate ao racismo, da questão da diversidade, isso é um problema do partido. Não só dos setoriais. Então, é com Tereza na presidência que a gente quer colocar isso em prática. O PT que quer esse silêncio, que a gente já falou, né? Que se posicione. Os assuntos que estão aí no dia a dia, a gente teve agora, no mês de junho e julho, vários atos no Brasil inteiro, o PT daqui estava silencioso. O PT presente nas lutas do povo e na organização dos fóruns, né? Então, são essas 13 questões que a gente sintetizou nesse manifesto, que a gente vai, acho que a gente pode botar no Facebook, né? Divulgar. E aí, finalmente, a gente queria passar para a nossa presidenta, Tereza Leitão, fazer a sua fala na nossa plenária das mulheres. Obrigada. Boa noite a todas as companheiras aqui presentes, minhas companheiras aqui da mesa, nosso companheiro João da Costa, que aqui representa a cota dos homens, né? Com o tempo, agradecer muito a presença de todas vocês, saudar a todas. Vou pedir licença para saudar em nome de uma pessoa que é da minha cidade e que eu substituí na presidência do PT de Olinda, que é a companheira Donana. O PT de Olinda foi uma escola para mim, enquanto estrutura, né? Conhecimento da estrutura, do funcionamento. E Donana foi 2 vezes presidente antes de mim, e isso nos ajuda a fazer uma discussão hoje em Olinda que tem contribuído muito para o entendimento que eu tenho de partido e que tem contribuído muito para a condição que a gente alcançou hoje nessa candidatura. E muito me honra ser apoiada por 5 chapas das 8 que disputam, 5 estão conosco, de ser apoiada por 12 forças políticas, das 17 que estão disputando esse prêmio. Isso significa que a nossa candidatura conseguiu unificar a maioria das forças políticas do partido, lideranças importantes, algumas inclusive que eram candidatas e que retiraram essa candidatura para que a gente pudesse fazer um processo de reconstrução do partido, já partido velho. Agradeço muito ao companheiro João da Costa todo o trabalho de articulação que ele fez nesta direção, acreditando nas nossas possibilidades. Às vezes a gente está na reunião da coordenação, Regiane,
e eu olho assim, só tem eu de mulher, socorro, chama alguma mulher aí, né? Mas isso não tem nos incomodado do ponto de vista das decisões, das reflexões, dos encaminhamentos. Então, como foi dito aqui por Vera, por Sueli, pelo próprio João, o novo nesse PED é o novo na política, é a paridade. E a gente disse na nossa carta geral que a gente não quer exercer essa paridade somente por uma regra estatutária. Não, o estatuto mandou, eu tenho que seguir. A gente está seguindo porque o estatuto mandou. Da mesma maneira que a gente não pode ficar distribuindo material, tudo isso que está aqui foi doação, que a gente depois vai ter que justificar, inclusive o próprio lanche, porque as regras da campanha têm um fundo chamado FEI. E deste fundo é que sai as contribuições para a campanha e o dinheiro que o próprio PT destina para todos os candidatos. Como isso ainda não está organizado, né, está atrasado, aí a gente tem que se conter um pouquinho nessa linha. Então, essas regras, ao contrário, a gente não quer que elas simplesmente nos aprisionem. A gente quer utilizar esse momento, que foi uma deliberação do nosso Congresso, para trazer as mulheres mais para perto da política. E trazer as mulheres para perto da política para o centro de decisão. Por que a gente quer estar na política? Observe os partidos conservadores. Como é que as mulheres se organizam na política nos partidos conservadores? Através da herança. É a mulher de, é a filha de, é a neta de, é a irmã de. Não estou dizendo que elas não têm condições. Nós temos um exemplo na Assembleia de Ana Cavalcante, que entrou na eleição porque o irmão morreu no desastre, também perdeu os prefeitos que estavam com ela, o pai todo, toda a candidata. Ela conseguiu se eleger, mas também conseguiu se desvincular, né, do fantasma do irmão. Vê que coisa técnica. Se eleger com isso. Não foi duro para Ana. O primeiro ano do mandato de Ana foi duro, né? Mas ela conseguiu, porque também foi o ano que a gente elegeu 10 mulheres para a Assembleia, todo mundo chegou com muito gás, todo mundo era deputada de primeiro mandato, com exceção de uma. Mas essas coisas, elas são assim, eventos, né? São episódios. Acontece uma eleição, na outra não acontece mais. A gente já cai a quantidade. A mesma coisa na política, a mesma coisa na política partidária. Então, essa determinação, essa deliberação, resolução do PT, a gente não pode transformá-la numa regra burocrática. Senão, quando chegar no próximo Congresso, aí vamos dizer, não deu não. A gente tem que abrir oportunidade para as mulheres, mas elas não quiseram. Não quiseram, estava aí. A gente teve que preencher de qualquer forma, aí botar as mulheres para cargo que não tem uma intervenção mais direta na vida do partido. Então a gente tem que fazer o que a Secretaria de Mulheres está tentando fazer e tantos outros setoriais. A gente tem que trazer essa base militante para a construção partidária. E construção partidária não se faz somente em tempo de eleição. Se a gente tem um trabalho cotidiano de reflexão, de fortalecimento, de análise de conjuntura, de tomada de decisão, quando chega na eleição, a gente está tão amadurecido que não precisa a decisão vir de cima para baixo. Não precisa a decisão ser tomada e conhecida pelos jornais ou pelos blogs. Até porque esse tipo de prática a gente tem que começar a desautorizar. A gente tem que dizer que quem fala pelo meu partido é o meu partido. Não é o candidato, não é o senador, não é o deputado, não é a deputada, não é o vereador. Eles têm a fala que o mandato popular lhes garante, que é uma fala importante também para o partido. Fale do seu mandato. Fale das coisas boas que estão fazendo no seu mandato, da contribuição que estão dando ao governo da presidenta Dilma, coisas importantes que o PT está fazendo no governo, coisas importantes para o povo, coisas importantes para as mulheres. Falem disso, mas as deliberações do PT têm que estar na boca de todos os petistas e tomadas nas
instâncias do PT. Então, isso é uma coisa que eu estou pedindo em toda reunião que eu vou. Não empregue meus ouvidos. Você pode querer muito bem aquela liderança e ter todo o respeito a ela, mas procure a decisão do seu partido. Interfira nessa decisão. Brigue para ter espaço para dar sua opinião. Só assim a gente consegue quebrar o silêncio do partido. Porque isso aí, o partido está amordaçado, mas tem petista falando mais do que o nome da cobra. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso confunde a cabeça das pessoas em relação à oposição partidária. Hoje ligou para mim uma jornalista, Toleira já. Aí ela disse assim: você viu uma pesquisa que saiu da fundação, acho que dessa Maurício de Nassau? Disse: não vi ainda não, eu estava indo para uma mesa de debate da Ambiental. Olha, tem duas coisas surpreendentes na pesquisa. Eu queria que você comentasse. A primeira é que um percentual muito elevado, o percentual mais elevado da pesquisa, diz que não acredita em partido político. E o segundo percentual mais elevado é o das pessoas que preferem o PT como partido político. Aí eu completei. O terceiro percentual deve estar bem abaixo desse do PT, não está não? Aí ela disse: tá, pior que tá. Mas aí ela queria que eu comentasse esses dois. Digo: olha, esse primeiro é uma coisa do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de mobilização de rua, o famoso junho, né? Que foi importante para o país. Muita coisa foi colocada ali, que quem leu aquilo viu que a gente precisa redirecionar a política, mas a gente não pode redirecionar a política despolitizando. A gente não pode redirecionar a política negando a política. Então você não pode negar os políticos. Você não pode negar os partidos políticos. E aquele movimento, mesmo com a importância que ele teve, ele fez isso. Eu comentava ontem numa conferência de educação que eu fui, que o cartaz que mais me chocou naquela conferência, naquela passeata, naquelas coisas, foi o da educação. Eu vi dois deles, iguaizinhos, nos blogs. Era assim: professor, eu desejo para você, com machismo, né? Porque nós somos 82% da categoria, devia ser professora, né? Era professor. Eu desejo para você o salário de um deputado e o prestígio de um jogador de futebol. Isso aqui é coisa vazia de conteúdo político. O salário de um deputado é bem maior do que o de um professor. Eu sei que eu tenho os dois. Eu sou deputada, eu sou professora aposentada. Mas não é o maior salário que existe no mundo. O salário de um juiz, que todo mundo agora acha a maior maravilha, para que matou Kennedy, é maior do que o salário de um deputado. O salário de um diretor de um banco é maior do que o salário de um deputado. O salário de um desembargador é maior do que o salário de uma deputada. Por que ele botou deputado? Para negar a política. Para dizer que todo político é ladrão, não presta, só sabe fazer corrupção, só sabe roubar, não liga para o povo. E aí depois desejando para a gente que rala para se aposentar depois de 30 ou 25 anos de trabalho, o prestígio de um jogador de futebol, que quando faz 32 anos já está velho para jogar. Não dá, minha gente. Prestígio de jogador de futebol que tem o passe vendido, que quando faz gol é bom, quando não faz é ruim. Eu não quero esse prestígio transitório para uma pessoa não. Nosso prestígio tem que ser de reconhecimento pela construção do país. Então é natural que esses movimentos despolitizaram. Foi bom porque muita gente que não sabia da força das ruas aprendeu que as ruas têm força. Quando a gente fazia passeata, diziam que a gente era vagabundo para interromper o trânsito. Agora estão vendo que as ruas têm força. Então por isso que deu esse resultado na pesquisa, eu disse a ele. É o momento que a gente vive. E o PT, ser o partido preferido no Recife, porque essa pesquisa foi no Recife, não me causa nenhuma surpresa.
Primeiro nós governamos essa cidade por 12 anos e agora parece que finalmente o povo está começando a ter saudade do PT. Muito cedo, mas aqui e acolá a gente já começa vendo um arrependimentozinho aqui, outro ali, né? Segundo, porque essa pesquisa que foi feita no Recife, se você fizer em Pernambuco, se você fizer no Brasil, ela vai dar do mesmo jeito. O PT é o partido preferido do Brasil. Então a nossa responsabilidade com esse partido é muito grande. Pela forma como ele foi construído, pela forma como ele se mantém, apesar de toda dificuldade, como Vera colocou. São tempos difíceis que nós estamos passando, tempos de muitas indefinições, tempos que a gente precisa renovar, porque aquelas lideranças fundadoras do PT, que deram toda a sua contribuição para esse partido, precisam ser substituídas. Não é que elas não tenham valor, tem seu valor histórico. Eu fui presidente desse sindicato pouco depois da sua fundação. Fui a segunda presidente desse sindicato. O primeiro foi Horácio, eleito no Congresso, depois Paulo Valença, eleito nas urnas, depois eu, eleita nas urnas. Já pensou se eu ainda continuasse aqui nesse sindicato? Depois de mim veio Fernando, depois de Fernando veio Heleno, Marinalva já é da nova levada, Sérgio já é da levada mais nova ainda, né? Então isso a gente tem que fazer. Na política também. Então, na hora que as mulheres estão vindo para o PT de uma forma mais representativa por conta da paridade, a gente quer que venham para valer mesmo. Que o PT passe a fazer, na sua condução política, essa reflexão e aqui no nosso Estado, esse redirecionamento. Eu já acompanhei muita dor de cabeça de Sueli, muita dor de cabeça de Flávia, porque a secretaria queria fazer uma ação e a direção do PT não dava o devido respaldo. E acredito que com vocês, dos outros setoriais, também possa ter acontecido coisa semelhante. Então a gente precisa fazer esse partido vivo. E partido vivo é partido com gente. Com gente, como dizia meu pai, está vivo e batendo. Com gente falando, com gente reclamando, com gente discordando, com gente concordando, com gente construindo, com gente reconstruindo. Mas para isso, a gente precisa ganhar o PET. A gente precisa eleger a maioria dessa direção. Porque uma presidente sozinha não consegue dirigir o partido. A gente precisa, chapas do nosso campo estão apostando nisso, na qualidade dos seus quadros, na prioridade para dar ao PT, para que a gente tenha um partido que seja a imagem de fato dessas pesquisas. Ele seja respeitado no mundo político. Ele possa dialogar com os partidos aliados, saia do isolamento. Ele possa se colocar para os partidos adversários. Ele possa ter interlocução com a sociedade. Ele possa estar presente nos movimentos sociais, como foi de lá que nós viemos. E eu tenho certeza, se a gente for perguntar aqui qual é a atividade de cada uma vai dizer, está no bairro, como a Rajane está dizendo, está na militância comunitária, está no sindicato, está na associação, está no PT, está na pastoral, né, Ana Cristina? Está na pastoral carcerária. Então, tem uma atividade política na nossa vida que ajuda a construir o PT. Então, agradeço muito, estou muito confiante de que a gente vai poder, com a ajuda de vocês, com a força de vocês, com as nossas chapas, representando a maioria na direção do PT, a gente colocar, de fato, o nosso partido no lugar que o imaginário social deseja que ele esteja. Em primeiro lugar, na preferência do povo e em primeiro lugar
na nossa luta, na nossa força e na nossa intervenção política. Muito obrigada a todas, muito obrigada a todos e muito boa noite. Só um complemento, Sueli. Eu vou sugerir a Jonatas que aqueles depoimentos a gente possa botar no YouTube e possa fazer outros também, colocando, né, o nosso site está bem movimentado, tem muita opinião, muita gente curtindo, Bará é um curtidor assim, saciável, curtindo, aí bota uma opinião, bota uma fala,